Não tá valendo? Mais um pingos de agilidade aqui. E aproveitando aqui os ensejos, vou aproveitar e falar um pouquinho sobre Lean Software Development e tal. Depois já tem uma referência aí de um artigo depois para indicar aí para seguir na leitura. Tem outras leituras também que acabam sendo bem relevantes nesse assunto, que é começa com o site, né, o poppendick.com, que é da Mary Poppendick e o Tom Poppendick, que são os caras que pegaram lá o Lean Software, né, o Lean Toyota Production System, quando virou o Lean Thinking, e depois eles tentaram trazer isso mais para a realidade de desenvolvimento de software e tal. Né. Mas, até para situar aqui, quando falo de Lean, hoje em dia a galera tem ligado demais o Lean ao Lean Startup, né? O Lean ao Lean para desenvolver novos produtos e tentar criar algum tipo de serviço novo e trabalhar aquele ciclo do Build, Measure, Learn, mas quando a gente fala do Lean aqui, a gente está falando de um sistema de eliminação sistemática de desperdícios através da melhoria contínua, sempre tendo como foco e como base o cliente. Né? Então, qualquer melhoria contínua que eu cause, qualquer desperdício que eu elimine, tem que estar fazendo sentido para o meu cliente. Se ele não estiver percebendo isso de algum modo, eu não deveria ter feito aquilo que eu fiz. Tá? Então, o lance todo é conseguir enxergar o benefício para esse cara final. Normalmente tem uma metáfora que é feita quando se pensa no Lean, em cima da casa da Toyota, onde o centro dessa casa é em cima de uma cultura de melhoria contínua, mas o centro dessa casa também não trabalha só baseado nisso, mas a questão é toda se eu funciono no modo de prevenção ou de reação. Então a gente acaba tendo muitas empresas e muitas pessoas, na verdade, funcionam assim, tipo, deixa dar nhaca que daí eu vejo o que eu faço. Então eu funciono no modo reativo de funcionar. Outras pessoas tentam olhar de um outro jeito, eu vou tentar ver o que pode estar dando errado, o que eu tenho que garantir aqui um bom fluxo das coisas, e eu trabalho num processo de prevenção, tentando evitar que as coisas aconteçam ou garantir que as coisas podem funcionar sempre da melhor forma delas. Né? Então acaba tendo muito disso dentro do processo, e eu vejo também outras, falando da casa, da metáfora da casa, algumas coisas que acabam fazendo muito sentido também, um lance de nivelamento de produção, de eu conseguir garantir que a quantidade de trabalho que eu tenho, que eu estou conseguindo puxar o trabalho que eu faço e não ser empurrado naquilo que eu faço, e que tudo bem, eu estou bem, eu consigo puxar trabalho, mas eu trabalho mais rápido do que a pessoa que trabalha depois de mim, e ela tem estoque, mas eu não estou nem aí. Não, existe um problema aí de nivelamento desse fluxo de produção, e eu preciso trabalhar como equipe para ver como é que eu resolvo essa história. Então, trazendo para uma realidade de desenvolvimento de software, por exemplo, se um cara consegue desenvolver 5 tarefas por semana, mas o cara que faz a homologação final só consegue testar 2 tarefas por semana, aquela equipe produz 2 tarefas por semana. Né? Então eu sou mais rápido quanto o mais lento. Né? Ou se eu tenho uma super produtividade dentro do time, mas o cliente só consegue homologar uma funcionalidade semanalmente, tu só produz uma funcionalidade semanalmente. Então a gente tem que conseguir ver como que eu faço essa adequação, de como é que eu faço esse crescimento aí acontecer, né, e tal. E uma outra coisa que acaba aparecendo no Lean, aí eu vou falar um pouquinho dos princípios que tem nele, são 5 princípios básicos. Primeiro princípio, valor. Então, no que eu faço, eu tenho que conseguir perceber valor naquilo que eu faço. Se não é valor, é desperdício. Tá? Aí vem uma discussão, pode ser filosófica, em alguns casos, de novo a gente comentando aqui sobre software, mas testar software é tido como um desperdício, por exemplo. Só que eu não testar software, eu aumento o risco daquilo que eu estou fazendo, porque eu posso entregar alguma coisa para o meu usuário final com um defeito. E mesmo tendo muito teste, seja ele manual, automatizado, revisões né, revisões de par e coisa parecida, inspeções, ainda assim eu posso acabar entregando algum defeito na minha ponta lá. E isso daí não importa se é software ou se não é, pode ser qualquer tipo de cadeia de produção de algo, tu tem essa questão de estar revisando o trabalho sendo feito, e tendo algum tipo de pareamento e tudo mais, né, para conseguir garantir isso. Mas principalmente eu conseguir ver naquilo que eu faço se tem valor ou não, né?
Daqui a pouco tem um padrão da empresa lá que o cara faz alguma coisa e faz aquilo, porque sempre se fez. Tá, mas não faz mais sentido. Não, mas sempre disseram pra gente fazer, então a gente faz. Né? Então, tem a chance de questionar esse tipo de coisa também. Então, valor. Eu enxergar o valor em alguma coisa específica, mas tem algo maior que isso, que é eu conseguir enxergar fluxo de valor. Então, não só daquilo que eu estou fazendo, mas eu conseguir enxergar que existe um fluxo de valor nas coisas que acontecem ali. Quando a gente pega uma demanda que chega de um cliente e vai ser trabalhada por uma equipe, e depois vai ser passada por outra equipe e tudo mais, quando a gente fala parece ser tranquilo, né? Equipe A passa para B, que passa para C, que termina e entrega de volta para o cliente lá o resultado que ele queria. Na prática não vai assim. Na prática a demanda chega na segunda-feira, a demanda fica parada até quarta-feira, quando alguém vai olhar para aquela demanda, quando olha para aquela demanda quarta-feira, daí ela agenda, essa agenda vai fazer com que na outra terça-feira, de repente uma semana depois, alguém vai dar atenção para aquilo, e aí trabalha tipo 20 minutos, depois passa para uma outra equipe que vai demorar mais 3, 4 dias, 5 dias, uma semana para olhar para aquilo de novo, para alguém olhar mais meia hora e terminar. E daí daqui a pouco tu tem lá de trabalho efetivo 1 hora, só que o tempo de resolução total que aquilo levou para ser feito, a gente está falando às vezes de 3 semanas, 4 semanas e tal. Então quando a gente olha fluxo de valor, eu quero conseguir, do meu fluxo de 4 semanas, de 30 dias, eu trabalhei 1 hora, né, para uma demanda. E a gente vai enxergar que o valor do fluxo, nesse princípio, é ridículo. Vai chegar a 1% daqui a pouco do que eu estou fazendo, enfim. Né? Só que na prática, se a gente começar a olhar qualquer fluxo que exista numa empresa, a gente vai chegar em números ridículos assim. Então, quando a gente começa a ver no processo do Lean o que a gente está buscando, eu estou buscando fluxo contínuo. Então, às vezes a gente fica preocupado em querer resolver como ser mais produtivo na minha atividade, quando na verdade o primeiro passo para a otimização deveria ser nessa continuidade da informação dentro do fluxo. Né? Então, se eu conseguir olhar entre a equipe A e a equipe B como ser mais otimizado nessa passagem de bastão, talvez ali eu tenha uma grande melhoria no processo e só aquilo ali a coisa acontece como um todo. Né? Esses tempos eu estava vendo um case de uma plataforma de mobilidade corporativa excelente e tudo mais e tal. Né? Por acaso chama o Move aí, produto bem legal do mercado. E o pessoal comentando de uma solução utilizada dentro de um hospital e que era usada pela equipe de limpeza do hospital. E aí, de uma hora para outra, eu confesso, eu achava, às vezes, assim, um case tipo... né? Uma equipe de limpeza. Mas eu não sabia que essa simples solução aumentou a capacidade de atendimento do hospital em 10%. Porque com esse processo automatizado da limpeza e liberação de leitos, a liberação de leitos aumentou muito a rapidez de liberar para um próximo paciente entrar e utilizar aquele leito. Então, aquele lance é isso, entendeu? A solução entrou e ela auxiliou nessa coisa do fluxo contínuo, ela aumentou o fluxo de valor e ela aumentou o valor de todo o case, entendeu? Então, às vezes é uma coisa bobalhona que a gente não está enxergando e o impacto que isso aí pode causar. Né? Outro valor que vê muito é a produção puxada. Então, eu produzo a minha capacidade do que eu sou capaz de produzir dentro desse fluxo que acontece. Então, a produção puxada acaba sendo um lance para a gente ver, em vez de alguém chegar para mim, tem mais essas 5 tarefas para fazer, tem mais isso aqui para fazer, tem mais isso aqui para fazer até amanhã. Não, eu vou dizer, cara, por semana eu consigo fazer 5. Então, é isso, entendeu? Ou a gente olha como que eu faço, olha o que está acontecendo antes de mim ou depois de mim, mas não adianta ficar empilhando coisa aqui para eu fazer, porque não vai rolar, não vai acontecer. A gente conseguir olhar para esse tipo de coisa. O último princípio do Lean acaba sendo a perfeição, que é um lance de que eu busco a perfeição e eu nunca alcanço a perfeição. Essa eu acho mais interessante, assim, né? Então, várias abordagens de melhoria de processo têm os degraus do nível 1 ao nível 5, o nível G ao nível A, não sei o que é lá. Então, tem um topo, né? No Lean não existe o topo. O Lean existe a busca. Eu busco essa melhoria, essa perfeição, mas eu nunca alcanço ela de verdade. Então, acho que é uma coisa bem relevante, assim, nesse processo. Né? E quando a gente fala do Lean aplicado para software,
né, ele acaba tendo um outro enfoque, ele acaba tendo vários desses valores que a gente falou antes, mas acaba entrando umas outras coisinhas que os Popendix colocaram lá na história. Então, por exemplo, o primeiro princípio que eles chamam, eliminar desperdício. Beleza, tá lá na definição do Lean, que é eliminar desperdício de forma sistemática e tudo mais. Beleza. Número 2, amplificar aprendizado. Tem um cara chamado Pascal Dennis, e ele tem um livro chamado Lean Production Simplified. É um dos melhores livros que eu li sobre Lean na questão do famoso primeiro capítulo, o capítulo de introdução. E lá ele coloca que deveria ter um 8º desperdício no Lean, são 7, depois acho que nas apresentações aqui eu comento deles, mas que um 8º desperdício deveria ser a falta do compartilhamento de conhecimento, né? Então, quando vem no Lean Software Development a questão de amplificar aprendizado, puxa, a gente tem muito presente isso, né? Então, eu crio conhecimento, eu construo conhecimento, cara, dissemina esse conhecimento, porque isso vai ajudar no fluxo das coisas, vai ajudar em pareamentos, vai ajudar na construção da cultura dessa empresa, né? Um outro princípio do Lean aplicado a software, construir com qualidade. Então, a qualidade não é opcional. Então, eu construo sempre com qualidade, sempre vou buscar isso. Aí tem o 4º e o 5º princípio, são os que eu mais curto, que é postergar as decisões, esse é o 4º, e o 5º princípio é entregar rápido. Qual é a brincadeira? No momento que tu começa a ter o fluxo puxado e tu começa a ter fluxo contínuo de entrega, tu consegue daqui a pouco postergar a decisão ao máximo, só que a partir do momento que tu tomou a decisão, dá um jeito de entregar aquilo ali o mais rápido possível, para que aquilo ali possa fazer sentido para o processo como um todo, né? Então a gente começa a ver como que esse lance vai rolando. Então o entregar rápido, a gente tem esse lance de eu poder experimentar, daqui a pouco não, semana que vem eu vou ter mais uma conversa, vou ter outra conversa, mas eu sei que até de repente no final do mês eu tenho que tomar a decisão e no início do outro mês eu tenho que começar a fazer. Então eu acabo criando esse espaço para poder dialogar mais e entender o que se tem que fazer. E nesse esquema do postergar decisões, para mim está muito claro uma oportunidade de envolver as pessoas, de desenvolver lideranças, de fazer várias coisas que daqui a pouco numa situação mais autoritária, o cara chega ali, isso aqui eu vou pensar a respeito, semana que vem eu tomo uma decisão, vamos embora. Não, vamos discutir, vamos pesquisar, vamos fazer prova de conceito, vamos enxergar o que dá para fazer, plano A, plano B, plano C, vamos ver o que rola. Até o fim do mês a gente tem o tempo para tomar a decisão. Então, poder enxergar isso, né? Se a gente olha uma metodologia como o Extreme Programming, a gente vai olhar lá o Spike Solution, né? As soluções Spike, que são formas que eu tenho de poder testar, de experimentar, de descobrir alguma coisa e a partir daí ir para frente, né? Princípio número 6, respeitar as pessoas. O que para mim vem o lance do respeitar as pessoas? Primeiro, respeitar os limites dela, ao mesmo tempo que eu quero que ela pare de respeitar os seus próprios limites. Isso é uma coisa também interessante, quer dizer, eu trabalho com uma pessoa e eu vejo que ela bateu no teto dela, ela não consegue evoluir naquela questão. Então, eu respeito esse limite, mas eu passo a olhar para essa situação de um outro jeito. Como é que eu hackeio o funcionamento dessa pessoa para que ela consiga transcender aquele obstáculo, aquele objetivo que ela tem ali, aquela limitação que ela tem, né? Então, para mim, entra no trabalho de liderança, e não liderança de quem é líder, mas liderança de quem se coloca numa posição de liderar, né, que eu acho que é o grande lance da liderança, de ver, cara, eu acho que eu tenho um jeito de ajudar esse cara porque eu já consegui passar por esse obstáculo e eu vou ajudar o cara a passar por esse obstáculo também. E isso vai ajudar no geral, né? Então eu levanto a régua do processo, acaba sendo bem interessante. Depois o 7º princípio, melhorar continuamente, que vai no lance de eu ter esses momentos de reflexão e nos momentos de melhoria contínua. Então eu tenho lá o chamado Hansei e o Kaizen, né? O Hansei como reflexão, o Kaizen como a ação da melhoria contínua. Então eu coloco isso dentro do ciclo do time, isso passa a fazer parte do núcleo da equipe, né? Eu lembro lá 2003, 2004 que eu ficava preocupado com uma equipe tentando padronizar o código que eles produziam, se o enter era na mesma linha, na linha de baixo e tal. Hoje em dia, quando eu vou começar a trabalhar como equipe, eu quero que eles se respeitem como equipe, como indivíduos, e que eles busquem um processo de melhoria contínua, individual e também como equipe. E isso vai acabar ajudando a organização a fazer essa jogada, né? E por último, otimizar o todo. Então eu paro de fazer a otimização específica e eu passo a trabalhar numa otimização olhando o completo, olhando isso aqui que eu estou mexendo vai afetar a empresa inteira? Vai, bora.
né? E agora, se vai afetar só um lado do sistema, você tem que questionar quanto que é válido, entendeu? A menos que aquele ponto que eu estou mexendo seja um gargalo. Daqui a pouco, se eu melhorar aquele ponto específico ali, eu consigo amplificar essa história para frente, né? Então, pode ser uma coisa interessante. E eu vou parar por aqui esse vídeo. Vou deixar para um outro momento ir mais além aqui, mas eu acho que só com esses 8 princípios aqui vale uma reflexão para aquilo que já se faz no dia a dia e enxergar como que isso daqui está sendo colocado, como que a gente trabalha para entregar rápido, postergar decisão, eliminar desperdício, como é que isso acontece dentro da tua equipe, dentro do teu processo diário, por exemplo, né? Então, fica a dica aí, quem está vendo o vídeo bota comentário, e agora eu vou seguir aqui conversando com a galera aqui para conversar mais coisas aí. Valeu!